Depois de cobranças explícitas dirigidas a ministros do primeiro escalão, crescem rumores de uma troca ministerial no governo Lula. O presidente, no entanto, nega. Repórter André Anelli. O presidente Lula comparou os ministros do governo a um time de futebol e disse que todos eles estão jogando da forma como devem. Essa declaração aconteceu poucos dias depois de o próprio presidente Lula ter reclamado publicamente da falta de empenho de alguns ministros na articulação política. Lula disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa parar de ler livro e conversar mais com os parlamentares. E em relação a Geraldo Alckmin, que é ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Lula afirmou que ele precisa ser mais ágil, também no sentido de ter mais contato com os congressistas. Apesar dessas reclamações, Lula descartou uma reforma ministerial, pelo menos nesse instante. Eu não conheço um técnico que ele anuncia, quando o time entra em campo, o que ele vai tirar. Você não vê. Nem o técnico do Palmeiras, nem o Tite anuncia. Escala o time do Flamengo e fala, mas eu vou tirar fulano, Beltrano. Não. O time entra para jogar. E o time está jogando, e está jogando do jeito que eu acho que deve jogar. Portanto, não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. Fora da política nacional, o presidente Lula também foi questionado a respeito dos assuntos externos, como, por exemplo, a carta enviada a ele por Javier Milei, presidente da Argentina. Lula desconversou a respeito do tema e disse que não leu o documento porque foi entregue pela ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, ao ministro das Relações Exteriores daqui do Brasil, Mauro Vieira. Que o meu chanceler recebeu uma carta do presidente Milei, mas acontece que o meu chanceler viajou e eu ainda não vi a carta. Quando ele regressar agora, eu devo receber a carta. Não sei o que o Milei está dizendo na carta, portanto, eu não posso responder. A única coisa que eu posso adiantar é que, depois que eu leio, eu tenho interesse de que a imprensa saiba o que o presidente da Argentina, quer conversar com o Brasil. Milei tem tentado uma reaproximação com Lula por conta do papel do Brasil no cenário internacional argentino. O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina e tem diversas pautas em comum, como infraestrutura física nas fronteiras, a cooperação em assuntos de energia e de defesa, a hidrovia Paraguai-Paraná, além do fortalecimento do Mercosul. Apesar dessas convergências, Lula não tem dialogado diretamente com Milei, porque o presidente argentino o ofendeu diversas vezes quando ainda era candidato à presidência. De Brasília, André Anelli. Beraldo e Piperno, o presidente Lula disse que foi uma brincadeira que ele fez com os ministros, especialmente com o Alckmin e com o Haddad, quando pediu a eles que se dedicassem mais à interlocução com o Congresso Nacional. Vira e mexe, a gente ouve algum zum vindo de Brasília, e é zum mesmo, porque ninguém vai confirmar isso, né? Ninguém vai dizer haverá uma reforma ministerial daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 9 meses. Isso vai se construindo aos poucos. Há alguma razão para uma insatisfação do presidente com algum segmento específico do governo que resulte numa reforma ministerial ou alguma necessidade de alguma nova construção no Congresso Nacional que o obrigue a readequar a esplanada dos ministérios, ou por enquanto é só zum? Ô, Rafael, 2 dias atrás, quando surgiu esse assunto, eu cheguei a dizer aqui em um dos programas da Jovem Pan que, obviamente, o presidente Lula usou o ministro Haddad, intocável, e o ministro / vice-presidente Geraldo Alckmin, que não pode ser demitido porque foi reeleito com ele, para dar um recado para todo mundo, para todos os demais. Com os dois, eu não tenho a menor dúvida de que foi lá uma jogada combinada. Porque é óbvio que o presidente, político experiente como é, e um pouco pressionado também, angustiado, né, por indicadores e pesquisas que já foram mais favoráveis alguns meses atrás,
ele está, assim, claramente tem todo o direito de ficar muito descontente com o desempenho de algumas áreas do governo. O governo dele não tem desempenhos uniformes. Veja, anteontem, por exemplo, o país foi informado dos êxitos do programa Minha Casa Minha Vida, que no primeiro trimestre teve contratadas 135 mil moradias, bem acima da expectativa. O ministro Renan Filho anuncia várias licitações aí de rodovias por todo o país. Em compensação, em outras áreas, o governo parece que hesita demais, né? Precisa de mais celeridade. Então, para mim, ficou muito claro que o presidente Lula usou dois nomes tão fortes como Haddad e Alckmin para dar um recado para todos os outros. Ô Piperno, ministro Renan Filho, que foi governador de Alagoas, foi isso? Isso. Pois é, Alagoas que deve ser uma referência de infraestrutura no Brasil, né? Que realmente fez, assim, maravilhas, se tornou um exemplo de estradas e tal. Então, assim, anunciar a licitação, convenhamos, não credencia ninguém a absolutamente nada. O que a gente tem na parte do Ministério do governo Lula é uma falta de entregas concretas. Afinal de contas, as grandes bandeiras da campanha presidencial, o programa de governo, que não foi apresentado de forma formal, mas era alguma coisa que resultaria em picanha e cerveja para todo mundo, isso obviamente não deu certo. Não se reduziu queimadas na Amazônia, não se resolveu o problema dos Yanomamis, a gente continua tendo problema de vacinação no Ministério da Saúde, a gente não avançou na parte de infraestrutura, a gente continua lidando com problemas de um Brasil arcaico. A parte econômica também não está avançando, o tal déficit zero é uma ilusão. A primeira medida passada pelo governo era para acabar com a responsabilidade fiscal, para que não precisassem ficar enquadrados em alguma lei que pudesse resultar em pedido de impeachment, e assim vai, né? Agora, esse é o governo que, pelo menos, o presidente tem a grandeza de reconhecer que ele é o técnico, ele é o responsável. E é ele, como técnico responsável, que na parte de política externa ainda passa essa mensagem. O Milei me escreveu uma carta, mas eu não li porque o meu ministro viajou. Quer dizer, é uma piada, né?